Olá pessoal, nessa segunda parte da nossa quarta aula, falando hoje sobre ciências da religião. E nós começamos aqui então a falar de ciências da religião, explicando aqui a primeira parte do texto que está registrado na página 92 do nosso livro texto, né? E como eu disse para vocês na aula passada, no vídeo passado, né? Na primeira parte, as diversas ciências humanas, como a psicologia, sociologia, história, antropologia, filosofia, etc., quando aborda a religião e a religiosidade, a crença e as expressões de fé de uma religião ou igreja, então isso constitui-se uma ciência da religião. Bom, dentro desse contexto, então a ciência da religião ela trata-se de realidades e experiências que atravessam a história da humanidade até o dia de hoje, né? Quanto mais as ciências distintas se debruçarem sobre elas, tanto mais o espectro da ciência da religião crescerá. Ou seja, a pesquisa vai trabalhar na compreensão tanto da religião como do sagrado e das suas divisões, né? Esta prática é uma realidade que ocorre através da história da humanidade até o presente momento, uma experiência realizada ao longo dos anos. Então você verifica que o homem é um ser religioso, né? Não só religioso, mas ele é social também, né? Ele é psicossocial religioso, né? E por o homem pertencer ou possuir essas questões, né? Ser psicossocial religioso, então a religião funde com a história humana. Nós não podemos de maneira alguma descartar ou até mesmo fazer vista grossa, dizer que a religião é algo novo ou que é algo dos momentos de dificuldade. Não, não. A religião ela se funde com a raça humana. Se nós cremos na Bíblia Sagrada, e lá registrado o texto que o primeiro homem foi Adão e a mulher foi Eva, então ali temos dois seres humanos, então são seres religiosos, tem crenças, que crê, no caso Adão e Eva, crê no Criador dos céus e da terra. Então quanto mais a ciência no que tange a distintas, né? A psicologia analisa o fenômeno religioso a partir de uma perspectiva psicológica, a sociologia na perspectiva da sociologia, a antropologia, a filosofia, a história, né? Você vai descobrir então, ou a própria ciências políticas, você vai descobrir então que o pano de fundo da religião vai se estender mais, vai crescer, ela vai tornar mais palpável os fenômenos da religião. Hoje nós temos dificuldade em lidar com a religião, principalmente com o pentecostalismo. As pessoas têm dificuldade em lidar as ciências, né? Um grupo, né? Talvez a maioria, tem dificuldade de explicações do pentecostalismo. Mas quando você analisa o pentecostalismo a partir de uma visão sociológica, você descobre que ele é um grande projeto social, né, que ocorreu no Brasil. Por que um projeto social? Porque na hora que a periferia ficou abandonado pelo protestantismo e nunca alcançado pela teologia católica, quem se apresentou para acolher os pobres e a periferia foi o pentecostalismo. E essa acolhida cresceu da periferia para os grandes centros. Apesar de que hoje nós temos algumas ramificações do pentecostalismo que tenta se aliar aos grupos sociais, né? Tem uma que tenta sintonizar com a terceira idade, então a sua mensagem é mais branda, fala muito da qualidade de vida, de problemas de saúde relacionado à melhor idade. Tem uma outra que é com a classe em ascendência financeira, ou classe média, como queira,
né? Depois temos uma outra que é com a classe bem simples, né? Pessoas sem formação secular, quase zero, né? O máximo sabe escrever o nome, ler e escrever, mas bastante deficitário, né? Então nós temos esse tipo hoje, dentro do pentecostalismo, essas ramificações. Então você, sociologicamente, você começa a verificar essas divisões dentro do pentecostalismo, né? E temos também o maior grupo pentecostal, que aí não tem essas questões, ele abrange a todos. Apesar da sua vocação ser mais para o pobre, ser mais para o periférico, mas abrange a todos. Você já encontra dentro do maior grupo pentecostal no Brasil, você encontra pessoas simples, né? Pessoas da classe D e E, como também se encontra pessoas da classe abastada, né? Classe B e C, né? E não muito distante a classe A, um grupo de pessoas da alta sociedade que gosta de frequentar, apesar de não confessar isso, mas gosta de frequentar o maior grupo pentecostal do Brasil. Então, quando você analisa dentro dessa perspectiva, as várias ciências começam a debruçar em cima da determinada religião, então o seu espectro, né, a sua formação, a sua informação, da religião ou daquele grupo religioso, ele vai crescer muito mais, né? Hoje nós temos N religiões, né? Como também temos as teologias para cada necessidade, né? Diz para vocês na primeira parte da primeira aula, sobre inúmeras teologias. Teologia negra, teologia africana, teologia queer, teologia da prosperidade, né? A teologia da libertação. E por último agora, existe já um movimento para a teologia coach, né? São questões que já o mundo vai mudando, alterando, a teologia ela vai material de pesquisa para enquadrar, né? Nós precisamos enquadrar. A Bíblia Sagrada, nós como teólogos acreditamos que a palavra de Deus que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, então nós precisamos buscar respostas para essas inovações ou para essas revelações do homem pós-moderno. Precisamos ter resposta para todas elas, né? Então, a ciência da religião, ela estuda tanto religiões como a experiência religiosa, que pode ser de Deus, mas não enquanto é de Deus, tá? Então, quer dizer, é uma coisa divina, mas não está dentro do conteúdo da teologia, de Deus, do divino, que aí seria a teologia. Mas sim enquanto exprime a ambivalência do sagrado, o sagrado exerce força fascinante, atraindo-nos para ele pela beleza, pelo caráter de mistério, mas sua presença nos atemoriza pela própria grandeza. Então, a teologia, em poucas palavras, ela dá um nó na nossa cabeça. E a ciência da religião, ela vai caminhando e ela parece, né, vou usar uma palavra bem simples, para que você possa compreender, parece que a ciência da religião é um buraco sem fundo. Você procura, você cavuca, vai achando, e cada novidade que você encontra, ela tem uma série de caminhos para ser tomado, né? Porque aí puxa outras ciências, sociologia, antropologia, filosofia, né? Agora, por último, nós podemos falar das ciências políticas dentro do pentecostalismo. Isso é muito importante, essa compreensão da ciência da religião no que tange às religiões, tá? Então, teologia e ciência da religião. As duas parecem que elas trilham pelo mesmo caminho, mas na realidade o que divide uma outra é um fio de navalha. E você tem que se atentar para isso. Quando nós analisamos o fato numa horizontalidade, nós estamos caminhando trilhando pelo caminho da ciência da religião. Mas a partir do momento que você começa a
a pesquisar na verticalidade, aí é teologia. Ciência, religião e teologia, o que separa é um fio de navalha. Por hoje é só, Deus te abençoe, até a próxima